Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Performance SA. Estou aqui com meu amigo Ale Calma, CEO da... CEO não, CEO é outro cara aqui. Também, é sócio fundador da Round. Como estamos? Estamos bem, sempre bem, cada dia melhor, com bons amigos aqui. Ajuda. A gente está usando o Performance SA para encontrar os amigos que a gente não encontra. O pessoal não liga, a gente tem que achar outro caminho para restabelecer o contato. É isso. Antes de apresentar aqui o nosso convidado, vou falar da Flow, a patrocinadora aqui do Performance SA. Então são mais de 75 restaurantes espalhados pelo Brasil, impactando diariamente milhares de pessoas. Está entre as melhores franquias do país também. E a Flow, saudável sem ser chato. Então vou deixar os dados aqui da Flow para quem quiser conhecer um pouco mais da estrutura. E agradecer a Flow aí também por patrocinar o Performance SA. E agora vamos falar do cara, porque ali eu falei com você no almoço há pouco. É o primeiro convidado que a gente recebe aqui que eu tive o prazer de atrapalhar a lua de mel do cara. Eu estive na lua de mel do Calma, galera. Hoje a gente vai explicar isso aqui. CEO da Think Sports, nosso amigo aqui, Arthur Borelli. Boa, obrigado pelo convite. É um prazer especial estar aqui com vocês. Você sabe da admiração que eu tenho por vocês, exceto o caso da lua de mel. A gente conta depois, mas tirando essa parte trágica da história, muito especial estar aqui. Eu tenho uma grande admiração por tudo que vocês fazem. Não, e ó, o aprendizado, nunca me convidem para nada porque eu apareço. Então, cuidado que... Exatamente. Que eu não fui no casamento, não fui na lua de mel. Tá vendo? Eu tô em débito. Tá em débito. Mas trouxemos o cara aqui para você. Trouxemos, redimir. Isso. Vamos lá, Ali. Muito bom, bora. Puxa aí o... Vamos lá. A gente... Bom, como é que você prefere começar, Borelli? Esporte ou business? Vamos na essência que é o esporte, né? Acho que o business virou a consequência do esporte, né? Legal, acho que vamos no esporte. Vamos lá. Conta pra gente, né? Como é que o esporte iniciou na tua vida? Você teve influência em casa, enfim. Cara, resumido que eu sei. Lógico, é longo. Se for deixar, eu vim. Fez de tudo, né? Foi de tudo um pouco. Eu vim da natação, né? Fui nadador por um curto, mais intenso período em Ribeirão Preto, na minha cidade. Você nasceu em Ribeirão? Na verdade, nasci em Campinas, cresci em Ribeirão. Então, para mim, a minha base de família foi em Ribeirão Preto. E foi ali que eu conheci a natação. Enfim, comecei a treinar, competir ali por N questões. Novinho isso. De 11 para 14 e 15 anos. De 11 a 15 anos, para ser mais exato. Mas muito intenso ali, esses treinadores foram muito importantes na minha vida ali. Enfim, eu tinha perdido meus pais, então era um momento que a natação virou tudo para mim. E depois eu parei de nadar para começar a trabalhar muito cedo, precisava pagar as contas, já não tinha minha família, enfim, né, meus pais ajudando. E quando eu vim para São Paulo, aí já correndo bem a história, isso eu tinha 26 anos, quando eu vim parar definitivamente em São Paulo, ganhar a vida aqui na cidade grande. E aí eu conheci um cara que me falava de um tal de triatlon, que eu não sabia o que era, não tinha a menor ideia. O meu irmão já tinha vivido um pouco desse triatlon, a gente cresceu um pouquinho separado por questões de família, então não tinha muita proximidade do que era triatlon. E eu queria voltar a nadar, e aí voltando a nadar, dividindo raia com um cara, esse cara tava treinando para um tal de Ironman, eu não sabia o que era isso. E aí uma vez falei com meu irmão, falei, cara, sabe o que é esse troço de Ironman aí e tal? Não, pô, lógico, tal. Ele começou a me explicar tudo, falei, eu vou fazer esse troço aí, vamos fazer. E aí eu comecei a treinar para ele direto. Meu primeiro treinador lá atrás foi o Butenas, o primeiro cara que me ensinou, me deu as primeiras broncas, como é que regulava uma bicicleta, que eu não sabia nem que era coroão, coroinha, nem nada. Pô, só bronca, que é 58, 53, nunca mais esqueci tanta bronca que ele me dava disso. E depois eu fui, aí eu conheci, já também pulando uma parte da história, o nosso finado Felipe Valente, que foi meu treinador, que me norteou no triatlon, né? E eu tenho, obviamente, uma gratidão eterna por ele, por ter cuidado de mim dentro do triatlon. Depois do Ironman Full, que foi minha primeira prova, na verdade, minha segunda prova de triatlon. A primeira foi um Ironman, que na verdade não era o Ironman, era o Half Ironman de Punta del Este, que não era bandeira Iron ainda. Aí fui pro Full, e dali eu fui conhecer o esporte definitivamente, né? Então comecei talvez não da melhor forma, né? Da forma mais correta. E de lá pra cá eu falo que eu nunca fui triatleta, eu estive triatleta por algum período.
Mas as corridas de montanha em especial sempre me guiaram muito, né? Por N fatores, posso contar aí na jornada, mas de correr maratona no deserto, maratona no gelo, ultramaratona, cada ano é uma loucura que a gente inventa. É uma coisa interessante, né? Que a gente, vocês sabem muito bem, né? A maior parte dos triatletas que vêm da natação, muitas vezes eles têm dificuldade na corrida, né? Não é incomum a gente ver isso, né? E ele é corredor e ultra. Pois é uma coisa que é difícil de ver, né? E nada muito, porque eu me lembro que a gente nadava muito, né? Praticamente toda semana nós três, né? Riboc e tudo mais, e a gente ali tentando pegar o pé Eu lembrei de uma história um dia, velho. História besta. Tava eu do lado dele na raia assim, e eu tava pulindo, ia fazer alguma prova. Você sabe aquele, vai fazer 10 de 100 aqui, ritmo de prova, só. Aí eu lembro que quando eu bati, ele tava do lado esperando, eu botei, bati a mão e falei, 1,10. Quando eu fez 100 pra 1,10, assim. Hã? 1,10 soltando. Eu lembro dessa história. Eu falei, vou gritar, né? Quem grita mais alto? Mas aí tem um ponto, eu não corria, eu nunca tinha corrido. Na época de natação era natação. Só nadador. Aí eu comecei a pedalar e correr por causa desses treinos do Iron, mas eu não gostava. E depois que eu fiz o Ironman Full, eu tive 2 acidentes de bike muito chatos, muito complexos nesse ciclo, e eu não queria mais pedalar. Então eu fiz o Iron em 2013 e o meu pior momento foi a bike. Nadei relativamente bem e a corrida era o que tinha para fazer e tal, tudo certo. E já estava feliz demais com aquilo. Então, eu saí do Iron, eu falei, não quero mais fazer Iron, não vou mais pedalar, não gosto de ciclismo, totalmente oposto do Ironman, né? Dos triatletas. Eu não gosto de bikes, para mim é o mal necessário para terminar uma prova é ter que pedalar. E aí eu tinha uma questão que eu queria muito me encontrar sozinho no meu treino. Eu sempre tive isso, de ficar sozinho. Para mim o treino era um momento meu. É um momento que eu me desligo da vida, que eu quero estar comigo, eu quero ouvir meu coração, quero ouvir minha cabeça, quero botar minha cabeça em ordem. Sempre foi. Sempre foi meu ponto de equilíbrio, até para lidar com as questões de saudade do meu pai, essas coisas todas, sempre foi assim. E a natação me trouxe muito disso, né? Eu tava ali sozinho contando azulejo. Aqui vem desse conceito, né? E aí eu encontrei na corrida de montanha, eu vi uma vez o Cleiton Conservani lá nos Esporte Espetacular, correndo, Planeta Extremo, Carol Barcelos e tal, eu falei, cara, esse negócio pode ser legal, eu vou correr no deserto. Aí meu irmão falou, cara, você é um doente, o que você vai fazer no deserto? Você já faz um Ironman sem fazer nada, depois você vai para correr no deserto, e eu fui. Deserto do Atacama. Nossa, seco. E, cara, eu fui... Foi a coisa mais louca, assim, que eu falo que não tem explicação até hoje. Sei lá, nunca me explicaram. Eu ainda tava com o Manente me treinou pra essa prova. E, assim, eu cheguei de última hora, que eu tinha perdido o voo pra Atacama, confusão. Cheguei na noite da prova, peguei o kit, dormi, acordei e fui pra largada. E eu fui quinto geral da prova. O que era? Era 42. Uma 42. Foi minha segunda maratona. E assim, eu não sei contar metade da prova. Eu literalmente desliguei. E corri a prova de um jeito incrível. A ponto de eu pegar, fazer um passeio depois, no dia seguinte, eu não sabia que eu tinha passado por ali. Eu lembro do Kiko, que é um dos organizadores lá do Montando. Falou, cara, você tá em quarto, acho que era na época. E eu perdi uma posição no final lá no Montanha, bobeiragem. Mas eu fui muito bem. Falei, cara, eu gostei desse negócio, eu vou correr. E aí o Manente, cara, super honesto, como sempre, querido, falou, cara, eu não vou te treinar para corrida, meu negócio é o triatlon e tal. Foi aí que eu conheci o Virgínio, né, o José Virgínio da JVM, que falo que foi meu mentor de vida desde sempre. A condução dele comigo sempre foi muito mental e emocional. Não tá preocupado se o Garmin tá batendo tanto X ou Y. E dali eu conheci a montanha. Então eu voltei pro triatlo, quando vocês me conhecem, eu voltei mais forte pra corrida. Pra mim, correr montanha e depois correr asfalto, cara, isso aí é nada. Então foi por isso que teve esse ganho aí na corrida. Mas teu esporte, você considera que é... Montanha, muito mais. Montanha, muito mais. Os desafios em geral de corrida, né? E você tocou num ponto bem interessante e a gente estava até conversando antes, né, do almoço, que é essa questão do teu técnico trabalhar também a sua mente. Sim, né? muito. Do meu ponto de vista, isso é fundamental, né? E eu queria ouvir a tua opinião, né? O quanto é importante isso, né? Para obviamente, corridas de montanha, acho que para qualquer esporte, né? Mas para corrida de montanha, imagino eu, que você tá ali, cara, em situações completamente adversas, né? E você precisa se conhecer e você precisa ter essa resiliência e tudo mais. Como é que você faz uma preparação para uma corrida de montanha no plano mental versus num Ironman, por exemplo, né? Se é que dá para fazer também, né? Essa equiparação, essa analogia. Vamos lá. Na montanha, falando do meu ponto de vista, você não tem como cravar pace. Você não sabe o que vai acontecer.
Eles podem anunciar o percurso da prova uma semana antes, mas uma chuva muda tudo. Sei lá, eu fui correr no Ushuaia, a maratona do Ushuaia, a maratona do fim do mundo. Teve uma nevasca uma semana antes e caíram 3 pontezinhas de acesso, eles mudaram o percurso na hora. E aí, por causa da nevasca, a neve estava fofa, não estava gelo batido, muda a prova inteira. Como se estivesse correndo na areia fofa aos 42 quilômetros. É completamente diferente. Então, lidar com o imprevisto ou com o inesperado, eu acho que para mim é o que mais me testa, é o que mais me deixa motivado a viver esse tipo de experiência. É claro que no triatlo, no Ironman, isso existe o endurance, o Ironman eu falo que chega num nível de performance, de dedicação que transcende até a corrida de montanha. Eu acho que é injusta a comparação, mas transcende você, em tese, você consegue ter domínio do teu corpo o tempo inteiro, ou deveria ter. Na montanha tem situação que você não consegue, cara. Você tá correndo, daqui a pouco tem um habito, tem uma corda pra você ficar pendurado. O que você vai fazer na corda? Sei lá, cara, você vai pendurar eu achando que você é o Tarzan ali e passa, sei lá, uma coisa assim. Então existe essa questão do ensaio. Eu largo sem saber que hora que eu vou chegar, ponto. Acho que essa é a melhor resposta. Você se entrega. E pra mim é o melhor lugar pra estar. Assim, eu falo, a minha última outra agora aqui era assim... eu literalmente curti cada minuto. Das 7 horas correndo, pra mim, foi assim, eu tava olhando pra mim, escutando meu coração, sabendo o que tava acontecendo, vendo o sol nascer, e daqui a pouco você tá num paraíso, num negócio, você tá correndo, você vai, caraca, onde eu tô? E eu aprendi a fazer isso. Eu tive uma transição na minha época que eu me dedicava mais em performance, inclusive pelo triatlo, e tentando performar em tudo. Vou pegar índice para Boston, vai fazer Boston, vai para o Mundial da Ironman, vai fazendo não sei o quê, sempre por performance, sempre o pace, sempre o RP. E era um negócio que a gente, cara, assim, eu não curtia. Eu não curtia viagem, eu não curtia amigos, eu não curtia pessoas, eu lembro do El Cruce, a gente dedicado para tentar ganhar o El Cruce em dupla. E um amigão meu, o Gabriel Jacomel, inclusive, tava lá, garrafinha de vinho, churrascada rolando nas noites lá e tal, e a gente neurótico, porque precisava dormir aquela é a maior experiência que você pode ter. Eu não sei se eu vou voltar lá alguma vez na vida, sabe? Então, pra mim, isso acho que é a grande diferença. E o mental, total, porque você tá sozinho, cara. Sim. Muitas vezes você tá sozinho, horas você tá sozinho. Sim. Horas. Sim. Controlando a alimentação. Tem que se dar bem consigo mesmo também, né? Tem que gostar da companhia. Exato. Exatamente isso. E a gente inverteu, né? Agora eu vou fazer pergunta de RH. Você já faz isso o dia inteiro agora. E, cara, tua formação, você é do marketing. Eu fiz propaganda e marketing. E como é que foi também tua carreira antes Think Sports? Assim, eu te conheço da piscina também, mas antes da gente falar de empreender e tudo, tu sempre empreendeu? Como é que cara, eu também? gosto de falar mais do começo do que do meio. Meu primeiro emprego com 15 anos de idade, eu fui vendedor de shopping. Meu primeiro emprego foi no shopping. E eu falo que shopping me deu talvez a maior escola que eu possa ter vivido de como perceber cliente, entender venda, a ansiedade de você estar ali dentro da loja esperando se um cliente vai entrar para comprar um negócio, você vai bater sua meta, não vai. Para mim, eu falo com muito carinho dessa passagem. Depois fui tentando minha carreira no meio publicitário, né, vivendo o primeiro boom do e-commerce lá em 2002, 2003, né? Isso era, eu lembro que Submarino e Americanas eram 2 plataformas concorrentes mortais e meu Deus. Então era totalmente novo aquilo, né? Enfim, eu vivi essa onda e fui entrando muito no meio das plataformas de comunicação. E aí quando eu vim para São Paulo, eu já vim para esse mercado, já estava nesse mercado. E aí teve um fatídico dia que eu tinha migrado um pouco de área, eu estava como gerente de operações da NET, dos antigos quiosques da NET de shopping, então tinham 300 quiosques lá que eu administrava como força de vendas e ativação e etc. E aí teve um belo dia que eu realmente decidi que eu não queria mais fazer isso, eu não queria mais viver esse mundo corporativo desta forma, e eu queria tentar conectar minhas paixões, que era o esporte e a comunicação. Começou assim. Até eu conhecer um terceiro braço, assim, um terceiro ponto dessa relação, que é a educação, e aí somar marketing, educação e esportes dentro de um universo que eu entendo que soma muito hoje para o momento atual. E, cara, marketing esportivo, 15 anos atrás, era talvez a Trafic, falava muito da Trafic, era futebol. Se não fosse futebol, falar de marketing esportivo era... Ter a cadeira de marketing esportivo era um negócio... meio raro, né? Eu gostava de esporte, gostava de marketing, mas ter especialistas em marketing esportivo não era um negócio... Hoje você consegue, né? Mas... Eu tenho uma história engraçada, ele sabe disso, eu vou contar que ele sabe dessa história. O meu gatilho para entrar no marketing esportivo na época
foi por causa do Ironman. Foi na minha inscrição do Iron de 2013, que era ainda aquela loucura de se inscrever um ano antes, que acabava em 5 minutos. Eu consegui a inscrição. Eu nunca, leigo, não sabia nada, entrei nesse seleto grupo de inscritos, e aí você fica um ano inteiro sem ter uma relação direta com a marca. Hoje mudou muito, mas na época era isso, né? Você passava o ano inteiro sem ter... E eu falo assim, cara, o que acontece no Ironman? Eu comprei esse negócio e eu não sei o que é. Como é que eu realmente me preparo? E se o meu treinador não souber o que ele está falando direito? Quem é? Eu não conheço o mercado, eu sou novo e tal. Então eu vi ali uma oportunidade assim, de comunicar, de vender, de entregar serviço, de agregar. Né? Hoje isso eu sei que já existe muito bem, mas na época não, era roots total, né? E eu falo isso pro Galvão, Galvão, você me deu o primeiro estalo para fazer isso, porque lá atrás eu via essa oportunidade. Tanto que quando eu larguei essa minha carreira ali na área de marketing, eu comecei a prestar consultoria para assessorias esportivas, para corrida de rua, tal, tentando criar mecanismos de comunicação, né? Um deles foi o Lobo lá atrás, que começou a segmentação do Lobo, que hoje é tão comum a gente ver, né? As famosas tribos aí das áreas. A gente começou a fazer isso há 12 anos atrás. Mas o que deu esse clique, né? Que você comentou, poxa, chegou um dia que eu falei, cara, não quero mais isso, eu quero conectar as coisas que eu gosto, mas teve alguma alavanca ali que você falou, pô... Né, Se eu puder, eu acho que são duas. Uma é a questão da forma com que o mercado corporativo relacionava as pessoas antes, ou pelo menos o que eu vivia, eu não gostava daquilo, eu achava era muito automatizado e era zero humanizado. Isso sempre me pegou muito. Talvez pela minha história pessoal de vida, questões de família, etc., acho que isso sempre me incomodou, não lidar com a pessoa, não entender, minimamente não ouvir o que está do outro lado da mesa. E isso, infelizmente, acontecia muito. Acho que você, como RH, vai saber que isso era bem padrão. E o segundo ponto é porque eu via no esporte uma oportunidade e, ingenuamente, não vou falar que foi nada estratégico e tal, ingenuamente eu imaginava que eu poderia fazer parte dessa indústria. Eu falo ingenuamente porque eu não sabia. Quando eu pedi, eu não sabia o que eu ia fazer, não tinha a menor ideia. Então eu imaginava que existia um mercado que poderia dar certo. Eu tinha alguns patrocínios na época, eu falei, pô, mas essas empresas que me patrocinavam ali de suplemento, de tênis e tal, eles estão me ativando como? Se eu te der um tênis hoje, que impacto esse tênis tem? Mais impacto meio, mas gera venda, você monitora. Então era tudo que eu tinha estudado no meu lado do e-commerce ali, tá. E que de fato não acontecia. Era tudo no chutômetro, né? Não era mensurável. Então eu falei, pô, eu posso entrar nesse meio. Depois que de fato eu descobri logo depois eu descobri meu propósito, de fato, que é o que eu sigo até hoje. E isso é uma linha inegociável para mim hoje na empresa. Inegociável. Não mexo uma vírgula. Bom, conta pra gente da Think, né? Como que tá estruturado, como é que começou também, né? Porque o Gabi puxou na pauta, né, de empreender e no mercado que vocês, né, especialmente trabalham, que é o esporte e correlatos e tudo mais, a gente sabe que tem essas restrições, é difícil. Como é que foi quebrar essas pedras e tudo mais? Cara, assim, primeiro eu acho que as lições do esporte ajudam muito, né? Então, e aí eu falo um pouco, vou puxar a sardinha para a montanha, para o Iron também, enfim, que é a resiliência de você entender que as coisas não vão acontecer do jeito que você quer. Isso eu acho que é o primeiro ponto, assim. De novo, sem maturidade nenhuma para entender nesse ponto de empreendedorismo, mas eu sabia que eu teria meu espaço de alguma forma no mercado. E o meu gatilho, de fato, foi quando, no meio dessas relações, e aí eu falo da importância das relações que o esporte dá, outras áreas também não, mas o esporte dá. Foi através de uma pessoa que eu conheci na natação, que me conectou com o Gustavo Borges, que é meu ídolo, é quem eu sonhava em ser. Eu sempre falo isso, minha touca chamava Borges, não era Borelli, porque eu queria ser ele. E aí eu conheci ele, e ele tem o programa, a Metodologia Gustavo Borges, que é a maior do Brasil, um baita case, sucesso, enfim, muitos anos. E eu tive o prazer de conhecer ele. Tem uma famosa história que ele foi me entrevistar, né, para ir trabalhar lá com ele e tal. Ele entrou na sala, eu nunca tinha conhecido um atleta, um ídolo, né, muito menos o meu, né. E aí ele entrou na sala, tudo bem, como você tá? Eu falei, não tô bem não. Ele, por quê? Porque eu tô nervoso, eu queria ser você. Eu comecei a falar como um fã doente. Ele riu e tal, não sei o que lá, enfim, eu fiquei quase 2 anos trabalhando com ele, entendendo o mundo dele. E isso foi sempre um jogo muito aberto, que eu queria entender, eu queria fazer parte, eu queria trabalhar com ele a vida inteira, se eu pudesse. Mas a empresa dele é super estruturada, então isso já era superado, assim. E nesse meio eu comecei a galgar mais espaço. Mas o principal desse ponto que eu falo do Gustavo é que
mais uma vez, o lado estratégico, tal, de entendimento de mercado, eu fui olhar que marcas precisam ser vistas e lembradas. Isso é básico da comunicação. Longevidade, você precisa entregar algo que vire gerações. Né? Porque a gente vai envelhecendo, temos cabelo branco aqui, vai indo. Então precisamos entender as próximas ciclos. Você tá mais que nós. Né? Não, é a luz. É a luz, tá muito forte aquela luz. Mas isso vai. Esse ciclo precisa girar. E a gente estava vendo isso, tô falando em 2014, 15, né? 15 para 16. Eu via que existia um movimento de uma mudança comportamental da sociedade. Porque teve um movimento que era assim, todo mundo vai ser global. Tudo eu tenho que falar para o mundo. Agora não é mais falar para o mundo. É falar para o seu meio, com mais propriedade. Essa transição vem acontecendo de mercado. Em resumo, quando a gente olhava a escola de esporte, era uma coisa que não existia. Só o Gustavo tinha, o Bernardinho tinha dele, bem pontual. Eu cheguei Deixa eu só te perguntar, o que é escola de esporte? Vou entrar nesse ponto. Escola de esportes, basicamente, é processos pedagógicos de educação através do esporte, tentando traduzir. Da mesma forma que você aprende inglês, matemática, português, você precisa aprender o esporte. Você pode aprender com 40, 50, 60 anos, mas a essência dele, em tese, você aprende na infância, né? Então, esse tipo de organização pedagógica do esporte, na essência, na infância, desculpa, era muito raro de ver. Ah, não, mas eu tenho professor lá que era o professor de futebol que tem... Tá, ele tem a pedagogia dele. Será que é a melhor para um meio que a gente vive? Será que... Então, tinham muitas oportunidades aí, lacunas que o mercado não atendia. Eu estou falando de 2014, 15, quando eu comecei a estudar esse mercado com ele, e vinha ciclo olímpico. Aliás, já estava rolando o ciclo olímpico. Então, todo mundo imaginava que o Brasil ia ter um legado olímpico, de fato, relevante. Como outros países tiveram. A China teve, a Londres, enfim, Inglaterra, tudo mais. Então, eu vi nesse mercado, falei, cara, isso aqui não existe. Isso aqui... Aí fui tentar entender o mercado. Por que não existia? Ou esses nomes, atletas ou empresas, tiveram e não tem mais por dificuldade de gestão, ou querem ter e não sabem começar, ou já tiveram e não tem mais porque não conseguiram gerir. Daí nasceu um nome muito mágico que é Think Sports, que é pensar no esporte. Muito estratégico. Né? Uma profundidade incrível no meu pensamento. Que é o básico. Porque eu falo isso, eu não sou profissional de educação física, eu não faço esporte, eu não quico a bola, eu não vou dar um treino, não sou eu que faço isso. Eu vou cuidar dos bastidores para essas marcas se potencializarem. E aí nisso teve essa minha passagem fantástica com o Ronaldo Fenômeno, com o Palmeiras, com o Bernardinho, né, próximo ao Bernardinho, outros projetos, até que a Think, então, nasceu oficialmente dia 24 de maio de 2018, vai fazer aniversário semana que vem, e em função do projeto da NBA, que foi o divisor de águas da minha vida, né? Depois que eu transitei vários players, chega a NBA e muda a minha vida inteira. Aí. Como a gente se conhece pessoalmente, eu lembro muito da gente conversar e você falou de resiliência, mas tem a resiliência na prova. Você sabe qualquer coisa, eu desisto, vou embora para casa. E tem a vida dos boletos chegando, tudo chegando. E eu lembro muito da gente conversar e você... Tá foda. Em que momento que isso... Empreender não é fácil. A gente sabe que somos 3 empreendedores agora. Que nessa época eu tinha salário bonitinho, CLT, saudade. Era bom, né? Ticket, puta. Mas, cara, que momento também essa resiliência... que é posta à prova o tempo inteiro... Mas que a chave virou e do tipo, cara, talvez eu não tenha grana para ver esse mês e agora, opa, peraí, o negócio tá mudando e tal. Foi no meio do caminho, foi a NBA que veio e... Eu enxergo a questão do boleto, por mais que eles cheguem sem dó mesmo, de outra forma. Esses boletos aumentam conforme a gente quer mais, né? Sim. E a gente no Endurance, a gente também quer mais o tempo todo. Você faz o meio Iron, você quer o full, você quer o full, você quer o ultra, você quer o não sei o que lá, e assim a gente, quem é do meio é assim. Então tem várias formas de você conduzir, no meu ponto de vista. E eu quero crescer a empresa, porque eu vejo hoje, 8 anos depois, que a gente tem conseguido impactar, gerar um legado de transformação do esporte como ferramenta de educação de uma forma que é o melhor combustível que eu posso ter para viver minha vida inteira. Especialmente olhando para os meus filhos lá na frente e entender que eles podem, quem sabe, ter um mundo melhor. E sem clichê, de fato porque eu acho que o esporte pode trazer educação. Sem educação a gente não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum, não adianta. Você pode ter a maior riqueza que tiver sem educação, não leva a nada.
Então, eu acho que a gente consegue fazer isso e aí, então, para mim, é um endurance cada vez maior. Então, os boletos vão chegar cada vez mais, etc. Difícil? Lógico que é muito difícil. Não? Tem vários dias, vários murros na parede, vários choros que a gente tem no nosso travesseiro ali escondido. No começo, não sei se vocês vão entrar nessa pauta, mas no começo, a minha esposa, minha noiva, depois, né, namorada, noiva, esposa, ela tinha uma carreira de sucesso muito legal. E eu tinha vergonha de compartilhar que eu estava errando num Excel, porque eu nunca fui de mexer num Excel, e ela é CFO e lá. E eu nunca teria coragem de pedir ajuda para ela até o dia que eu pedi, e aí de fato tudo escalou, porque a gente entender que a gente tem fragilidade, como você vai ter uma cãibra numa prova, você vai ter uma fragilidade num negócio. Você vai ter sei lá, você tá num dia bom que você vai bater seu app. Tem um dia que você vai, cara, você quer que vire meia-noite logo pra você voltar para casa e falar, cara, esquece esse dia, amanhã tem um treino de novo, ou amanhã a porta da empresa abre de novo. Eu sempre tentei fazer essas analogias para os meus 3 mundos que se conectam, empresa, negócio e família, sempre. Os 3 juntos. E se eu posso dar inúmeros exemplos, são sempre iguais. Muito bacana. E você trouxe essa questão, né, da falta do teu conhecimento, de certa forma, em Excel e tudo mais, e o quanto é importante, aí eu vou puxar o lado, agora eu vou puxar pro meu, né? O quanto é importante você ter pessoas boas, né, capacitadas, que conheçam, né, a área em específico. Quer dizer, então, acaba sendo aqui a nossa realidade como recrutamento. E sem dúvida eu acompanhei, né? A gente teve muita conversa, né? E eu lembro bem quando para a Laura também foi uma coisa complexa, porque ela sai de uma multinacional né? Enfim, chamaremos a Laura. Já vai ter. Agora, conta pra gente, então, essa jornada toda, o que virou, né, a Think Sports? Quer dizer, hoje em termos de números, né, para que a gente entenda melhor. Vamos lá. Antes, como é que a NBA chegou em você? Bom, mas a gente vai precisar de outro capítulo. Ou você chegou na NBA, não sei. Cara, a NBA, assim, eu tinha estudado muito o mercado, né, de educação para o esporte, escolas de esporte, as famosas escolinhas de rua, como de futebol, mas eu olhava muito o mercado, onde essas crianças estão. Isso é o que eu queria entender. As crianças estão na escola, ou deveriam estar, né? Estão na escola. Então, o que é ofertado dentro da escola? O esporte escolar, ele é realmente estruturado? Ele é visto como uma extensão da educação? Outro desafio. Os pais realmente enxergam valor? Eu sempre faço a mesma provocação. Pergunto para os pais, qual é o nome do coordenador de esportes da sua escola? Metade não sabe responder. O que acontece no esporte da escola? Tem um futebol lá, sei lá, tem um negócio lá. Não é visto como uma extensão pedagógica. E, cara, aí meu estudo profundo, né? Jogos Olímpicos nasceu de um educador. Barão Pierre de Coubertin é um educador. Ele entendeu que o esporte formava um ciclo completo, ele complementava a formação integral do ser humano, passava por saúde física e mental. O que a gente mais sofre hoje no mundo atual? Saúde mental. Saúde mental e o físico. Porque a galera... E o físico. Cara, agora a gente vai aprender isso depois de velho? Tá bom, a gente vai precisar aprender depois de velho. Mas e as próximas gerações estão sendo cuidadas assim? Vamos continuar errando, né? A gente vai continuar errando e apagando incêndio. Né? Então eu tenho umas críticas muito duras quando eu estudo esse mercado e vejo essas lacunas. Mas aí é aquela coisa, copo meio cheio, copo meio vazio. Eu prefiro enxergar isso como uma oportunidade. Muito bem. E eu tinha um certo domínio sobre esse estudo na época, o mercado escolar, quantas escolas tinha, quantas áreas esportivas tinha, enfim. A NBA chegou para mim através da empresa que eu trabalhava, que foi descontinuada, que era do grupo do Ronaldo, e num determinado momento que eu tinha atendido eles ainda comercialmente lá atrás, eu tinha falado que o modelo deles tinha certos desafios, porque eles queriam criar complexos de basquete e tudo mais e tal, e eu falei que o mercado brasileiro não está pronto para isso. Ou melhor, pode estar, mas vai ser o topo da pirâmide. E aí eu já imaginava que assim, o que a NBA quer no final do dia? Ela quer achar o novo LeBron James ou ela quer aumentar a base de fã? Tá, quem não é fã da NBA? O fã na visão de pelo menos olhar o logoman e saber que aquele logoman é a NBA. As crianças. Onde essas crianças estão? Na escola. O que falta na escola que a NBA tem? Pedagogia. Então eu vou entrar por esse viés. Naturalmente eu tenho clubes, escolas de basquete, etc. Mas esse é o caminho, então a gente inverteu o peso. Eu tinha dado esse briefing na época, a empresa descontinuou, eu estava de casamento marcado já, e sem nada, aí, cara, apertando a situação, aí uma noiva de sucesso e eu desempregado.
tentando achar emprego na época, eu já tinha saído dessa operação do Ronaldo, até que a NBA me procurou e falou, cara, eu preciso seguir o projeto e tal, não sei o quê. E aí começou toda a conversa e me deram uma oportunidade, já que eu tinha dado esse brief, eu falei, cara, você quer executar esse projeto? Eu quero. Como? Você precisa abrir uma empresa, você precisa ter tal. Eu falei, cara, não tem a menor condição de fazer isso. Aí ele assim, não, a gente te dá 30 dias para você fazer. Eu falei, tá bom, eu vou conseguir. E aí, partindo então, que foi em abril de 2018, eu comecei a organizar o processo todo, buscar tudo que eu precisava e colocar de pé então um projeto que era nascer a Think Sports nos moldes que a NBA pediu na época para atender a NBA. Então essa é a jornada curta. Então, teve muita canelada no meio do caminho aí, muita cãibra no meio do caminho, mas o resumo é que aí então a gente moldou um programa, uma empresa para atender esse modelo de licenciamento de escolas de basquete para as escolas, no contraturno escolar, como uma extensão pedagógica. O nosso apelo sempre foi isso, não é a escolinha de basquete, é um programa de extensão curricular de basquete. Programa se dá tempo ao tempo. Eu ensino os pais e as crianças que dar o tempo para a criança se desenvolver é fundamental. Então é esse o nosso desafio. E existe também uma vertente de capacitação dos professores, que bem ou mal é quem vai fazer, né? Os multiplicadores, no caso, né? Quem vai... Esse é o grande risco e a grande oportunidade do meu modelo de negócio, né? Que quando é uma franquia, eu consigo auditar e impor a todas as regras do jogo full. No licenciamento, não. E eu sou, sim, dependente desses professores estarem motivados, preparados e realmente aptos a desenvolver o programa deles. Esse é um ponto que a gente entende. Eu, por ter a minha vivência, aí muito pessoal também, por ter minha vivência nesses treinadores que foram muito mais que protocolares e sim mentores, eu entendo que a magia do professor, de um educador, ela não pode ser apagada a uma planilha de treino. Eu não acredito nisso, não foi isso que me impactou. Então, na nossa premissa, a NBA compartilha disso, a gente dá o caminho. A NBA usa um termo muito legal, ela fala assim, não é ensinar o que fazer, mas é como fazer. Não é o que. O que está no instinto do profissional de educação física. Como fazer é o método NBA que a gente consegue fazer dar certo. Então, a gente se preocupa muito. A maioria dos nossos eventos, são 8 por ano hoje, que a gente faz de formação pelo Brasil. A gente já fez eventos enormes aqui, quando era só São Paulo, 500, 600 professores da rede juntos. Sempre muito legal, porque a gente faz formação teórica e prática, né? Teórica sempre online, prática presencial, das escolas. Que um outro fator que eu tenho de propósito é compartilhar. Então, eu não estou preocupado se a escola tem um professor ou 10, todo mundo é bem-vindo, não paga nada mais por isso, porque a gente sabe que conhecimento, eu falo, profissional de educação física, ele começa com uma palavrinha que é educação, antes. Então, ele precisa ser um educador. E compartilhar a educação, eu acho que deveria ser um bem, assim, totalmente aberto, um livro aberto para todo mundo ser melhor, assim, poder impactar mais a sociedade, né? Uma mudança gigante, né, que você está trabalhando. Muito bacana, muito, muito bacana mesmo. Agora, a gente vê, especialmente quando a gente fala de NBA, basquete, né, Estados Unidos, né, benchmark, sim. As escolas, inclusive... Educação pedagógica. Educação é um absurdo, né? Esporte como educação, né? Poxa, extensão pedagógica. Os meninos, quantas vezes a gente ouve, menino super promissor no tênis, ele vai jogar tênis numa universidade dos Estados Unidos, basquete, futebol, tem vários amigos que foram também quando eram mais novos e tudo mais. Imagino eu que você tenha, né, tido muito contato com a turma de fora e eu queria ouvir a tua percepção em relação a essas diferenças, né, e o quão distante é que a gente está, né, dos Estados Unidos, e isso também é uma oportunidade, é um mar azul, né, e se estamos no caminho. Pergunta sensível. Aqui é assim. Eu já estou percebendo, devia ter me preparado melhor aí, mas vamos lá. Não, vem tranquilo. Por isso que não mandou o briefing. Mas vamos lá, nós estamos distantes sim, por N fatores, e aí vem fatores políticos, econômicos, estruturais, culturais, especialmente culturais. Eu costumo falar assim, se hoje o Brasil tem 44%, dados do último censo, 44% das escolas do Brasil não tem área esportiva, sendo que em tese é lei, esse não é o causador do problema, isso é a consequência da nossa cultura.
Porque, de novo, a gente não dá valor. A gente vai levar o nosso filho numa escola, a gente não vê a área esportiva. A gente não quer saber quem é o professor que vai cuidar dos nossos filhos no esporte. Então, é uma consequência. Muita gente põe a culpa na estrutura. Falta estrutura, falta apoio. Eu acho que falta cultura. E a cultura começa na educação, desde que o esporte seja visto como educação. O esporte que eu falo não é o esporte competitivo que a gente vê na Olimpíada, não é a ponta da pirâmide. A pirâmide do esporte, de acordo com a ciência do Comitê Olímpico Internacional, é experimentar, brincar, aprender, desenvolver, treinar, competir. Olha o tanto de degrau que a gente tem. A gente faz isso no esporte? Quantas vezes isso acontece? Os nossos filhos fizeram isso? Entendeu? Então, a partir desse ponto, tudo isso vai por água abaixo. Como é que eu vou ter uma estrutura adequada? Como é que eu tenho comportamentos em arquibancada, em jogos, etc., se a gente já nasce com uma rejeição? Eu falo que é tão excludente que eu mais ouço, assim, vou vender o programa da NBA numa escola, ou aí vou lá falar com os pais, falo, não, mas meu filho é muito pequeno. Mas você já viu alguma criança nascer com 2 metros de altura? O LeBron James nasceu pequeno. Você acredita que ele nasceu com 50 centímetros? Olha que loucura, cara. Ele tomou alguma coisa e ficou com 2 metros. Não, falta pedagogia. Sim. Aí eu faço comparações hoje no mundo educacional. Assim, seu filho nasceu falando inglês? Por que cargas d'água ele vai jogar basquete em 2 meses? Sim. O simples precisa ser colocado. Então, para mim, é muito mais cultural. E aí entra um ponto que eu vejo muito de marcas, que eu acho que tem uma conexão com o nosso assunto aqui, que é a marca entender o valor dela e o peso dela. Todo mundo precisa pagar as contas no final do mês. Toda marca precisa ter o resultado de coisa. Mas as marcas precisam entender longo prazo. E muitas das vezes não tem. Super compreensível. O boleto está vencendo. Mas a NBA tem uma força de transcender essa comunidade. A NBA não é... Eu falo assim de uma forma... Uma visão minha pessoal. A NBA já deixou de ser uma liga de basquete há muito tempo. É uma empresa de entretenimento, cara. Total. Ela quer o fã, tem 50 milhões de fãs no Brasil, não tem 50 milhões de fãs, 50 milhões de praticantes de basquete. Por quê? Então, porque é legal, porque o pote de pipoca é diferente, porque então é isso. Eu adoro NBA, sempre que eu viajo eu posso, eu vou, assisto e tudo. É uma experiência. É experiência. Uma experiência. Qualquer jogo. Qualquer um. É espetacular. E todo jogo é alguma coisa diferente. Os intervalos, cara, você tá ali, parece que o intervalo aqui no Brasil é chato. Você vai no banheiro na hora do intervalo. Cara, você não quer sair do lugar. Exato. Que é a camiseta que vai na bancada. O mascote é o sorteio, fazendo isso aqui. É o mascote, é a tela que vai fazer o match do isso personagem. É muito legal. É muito diferente. Então, mas isso, mais uma vez, é a ponta da pirâmide. Quando você conhece a NBA nos bastidores, que eu falo que é um privilégio singular que eu tenho na minha vida, o propósito de desenvolvimento deles, de impacto em sociedade, é surreal. E aí tem uma coisa, esse tipo de impacto surreal não é publicizado. Esse é um ponto-chave. Você está impactando o NBA Cares, por acaso? Por exemplo, também, a NBA Cares ou a Junior NBA aqui no Brasil, que a gente cuida das ações nas escolas públicas, em Fundação Casa. A gente foi da clínica Fundação Casa. É óbvio que não existe publicidade disso. E a gente até entende mais ou menos assim, se isso é uma publicidade, isso tem um dinheiro. Sim. Tem uma caixinha de dólar aí. Mas não, isso aqui é ação social. Então a gente até fala isso, de conhecer, entrando um pouco no RH também, misturando assim. A minha equipe hoje, eu tenho um trabalho muito extenso com a minha equipe de entender esse propósito. Né, o que a gente está fazendo? Qual é o impacto que a gente tem? Eu tenho histórias aqui que são, cara, eu tenho certeza que a gente chora junto de impacto que a gente já teve. Os casos mais extremos que vocês possam imaginar. E isso é coisa que a gente vai deixando de legado em cada cantinho que a gente está. Um mais recente agora, a gente fez uma parceria com o Rally dos Sertões. Cara, eu sou apaixonado pelo Rally dos Sertões. Eu sou fã do que os caras fazem. E eu conheço um cara que veio da época do Ronaldo, o Cris, que é um ser humano singular. E a gente, vamos fazer alguma coisa da NBA com os Sertões. Cara, não tem nada a ver, né? Não, vamos fazer. E a gente fez o percurso ano passado de Goiânia até a Praia dos Franceses. 2.800 quilômetros. Rally rolando e a gente entregando clínica social em cada comunidade. Legal. Cara, todo dia, minha equipe monta a tabela, enche bola, desmonta a tabela, esvazia a bola, põe na caminhonete, roda 800 km no outro dia cedo, 10 dias. Saiu um documentário da NBA com isso, cara, assim... Pô, que animal. Porra, tá maluco, cara.
Vocês têm mensurado, assim, desculpa, o impacto disso, desde da fundação da empresa e tudo mais? Assim, quer dizer, quantas escolas, quantas crianças? Números oficiais que a gente tem. Hoje são mais de 221 escolas ou clubes que a gente tem no Brasil. Em 23 estados. De 0 em 20 e tanto de maio de 2018 a 200 e... Exato. E garanto, a gente só não está maior por falta de mão de obra de professores. É o nosso maior gargalo, por isso que a gente pensa tanto em fomentar cada vez mais profissional de educação física. 221 escolas, hoje são 15 mil alunos na rede toda que praticam diretamente o programa da NBA, mas se eu olhar por núcleos, escolas, clubes, a gente passa de 400 mil crianças que estão nesse mercado da escola ou clube. Impacto de mídia hoje, em termos desses eventos, impactos gerais, a gente já superou quase 40 milhões de impacto assim, de pessoas por nossos canais, documentários, matérias de esporte espetacular, enfim, tudo que a gente já fez. E são 190 e pô, esse ano a gente quebra a barreira dos 200 eventos em 8 anos, lembrando que tem 2 de pandemia, né? São quase 200 eventos em 6 anos úteis, vamos falar assim. Muito intenso, muito propósito e cara, cada movimento que a gente faz tem algum sorriso no rosto de uma criança que faz a gente voltar para casa e falar, pô, eu quero mais. Essa é meu endurance, a quantidade de sorriso no rosto de criança, sabe? Eu fui no do Pinheiros, vocês fizeram no Pinheiros, cara, bem legal. Foi o nosso maior. E eu não tinha ideia do que era quando eu vi, eu falei, caraca, 270 crianças lá no mesmo local, treinando, desenvolvendo, muito legal. Te dar uma provocada aqui, mas beleza, tem um NBA, cliente grande, cara, mas todos os ovos estão na mesma cesta, como é que é isso também? Porque tem a divisão do player grande, que claro, né, põe dinheiro é uma parte importante da tua receita, mas também diversificação nesse caminho teve, Gustavo, eu lembro quando eu encontrei, tinha uma coisa de tênis de mesa também. A Confederação de Tênis de Mesa. Como é que tá? A gente vê, assim, o case da NBA foi muito grande para o mercado e isso naturalmente atraiu outros players que gostariam de fazer igual, né? Então a gente tem o Comitê Olímpico, eu já tive a Confederação de Tênis de Mesa, eu já tive a Play Volley com o Giovanni Gávio, a Swim School, que foi um outro projeto que a gente já fez aí de um programa de natação. Já passaram várias demandas desse projeto. Então hoje a gente entendeu, tem muito claro que é o seguinte, o sucesso da NBA depende do nosso trabalho sim, mas depende de uma força de marca sim e depende da marca querer fazer. Ou seja, querer fazer não é simplesmente dar a marca, é realmente estar junto no amor e na dor, né? Então a gente sempre faz isso. Esse é um ponto. Mas de qualquer forma, se um player desse quer desenvolver um programa semelhante, hoje eu monto essa estrutura, entrego esse know-how todo e ela segue o barco. Então é basicamente isso que eu já fiz em alguns players. Mas nessa jornada a gente acabou segmentando nossas atuações até em empresas mesmo, né? O nosso grupo hoje, fica chique, grupo, né? Grupo empresarial. A holding ThinkSport. Só mais problema para resolver. Mas enfim, a Think Sports, que é a empresa mãe de licenciamento. A gente tem a Think Lab, que é a fábrica de uniformes, que a gente tem essa produção para a NBA e naturalmente começamos a atender alguns clientes do nosso próprio mercado, ou seja, as escolas que a gente atende com outras modalidades, enfim. A Think Experience, que é de eventos, então também nasceu para atender os nossos eventos internos e agora a gente tem algumas demandas. Por exemplo, o Cleveland Cavaliers é um contrato separado que a gente tem e a gente faz as clínicas sociais pelo Brasil, as reformas de quadra que eles entregam para as comunidades, as ativações, as fanzones nas watch parties que a gente entrega, enfim, então várias ativações. E aí tem a Think Content, que também tudo nasceu para atender NBA. A gente fala, eu tenho um time de comunicação, eu tenho um time de eventos, eu tenho um negocinho. Então a gente foi abrindo, e a Think Content a gente tem também os nossos braços de agência de comunicação. Longe de ser uma agência estruturada de mercado, mas a gente tem algumas contas bastante interessantes que a gente administra. Uma delas é a Les Mills, que é um dos maiores players do mercado fitness. A gente atende 100% da comunicação deles, cliente muito especial para nós, a gente faz muita coisa com eles, né, dos famosos Power Jump, Body Pump, etc, tal, esses programas de academias, então tem uma certa conexão com a gente, licenciamento, fitness, mercado, e aí a gente foi crescendo por essas frentes. Mas eu nunca escondi que, assim, seja pela admiração, pelo respeito, pela união que a gente tem, e o propósito que a gente tem com a NBA, é um negócio que eu não abro mão, é muito incrível poder... Eu falo do privilégio que é poder estar com eles. Então, assim,
É incrível, é incrível. Ah, cara, falando de marca esportiva, você tá com uma marca americana, como é a NBA, como cara, tá aprendendo, a gente tava com o Rick antes, né, falando, né, os Estados Unidos tá sempre à frente, né, ali, vanguarda e tudo. Cara, quando a gente fala de sportainment, né, que é o esporte como entretenimento e tal, o que a NBA faz isso, cara, os caras fazendo clínica, não só no Brasil, na África, tem um monte de, cara, tem um monte de lugar, o que o cara faz, e por isso que é uma marca global como que você falou, não é sobre o basquete, né? Não deixou de ser. Cara, a NFL tem, acho que a maior receita é da NFL, cara, que é um esporte americano, que eles estão tentando quebrar essa barreira que a NBA quebrou, e ainda é a maior receita que tem, assim, é um esporte puramente americano. Né? Total. E aí você começa a ter a NBA House, que eu fui também quando você convidou, cara, o que a NBA faz mas realmente também como empreendedor é bom olhar, tipo, ter cara, aproveitar o bom momento também para ir abrindo Eu concordo plenamente, lógico, como qualquer negócio, mas aí vai a profundidade de entender o teu cliente, né? E esse é um outro ponto que eu falo muito com a minha equipe, assim. Senta do lado do cliente, não senta do lado de fornecedor. Sim. Senta do lado de lá da mesa e entende o que ele espera ou faz uma leitura dele a ponto de você entender o que ele nem espera que você entregue. Mas você tem que sentar do lado de lá, não é do lado de cá. Eu sempre tive uma máxima comigo, foi um antigo chefe que eu tive, que assim, você só vai ser um bom vendedor quando você vender algo para alguém que não entende nada do que você faz. Ou seja, em outras palavras, eu vender um programa da NBA para um basqueteiro é o sonho do cara, botar o logoman no peito. Eu sempre faço a mesma brincadeira. Quando eu fui falar para o meu sogro, véspera do casamento, que eu ia abrir uma empresa de marketing esportivo para fazer escolinha de basquete. Bem pejorativo, assim, né? E ele, cara, eu acho que ele quase infartou aquele dia, imaginando a filha dele casando com o cara. Acabou o casamento. Eu lembro do dia eu contando com ele na avenidinha de Poços de Caldas, falando pra ele que, pô, o casamento ia dar certo e tal, que eu ia abrir empresa e tal. E ele falou, o que você vai fazer? Não, eu vou atender NBA. Que, NBA? Vou ter escola de basquete, vou montar um programa. Isso tem sentido? Isso funciona? E eu sempre levo isso comigo, porque são formas diferentes da gente ter credibilidade do que a gente faz. E muitas das vezes você fala assim, pô, olha o universo que se abre quando eu falo isso. A NBA não é mais só basquete. Ela é entretenimento. Cara, ela cabe em tudo, qualquer lugar. Qualquer ação é bem-vinda. Sim. E aí a gente então fala, cara, eu tô lá sentado do lado deles. Eu posso fazer inúmeras ações que refletem o resultado deles e ali eu tenho mercado para X tempo. Então, isso para todos, a Les Mills a mesma coisa, tá? Então, eu sempre fui assim no meu mercado lá nos bastidores, né? Eu vivi um lado comercial muito consultivo com algumas empresas, né? Quando fui parceiro lá na época de e-commerce com o IG, Brasil Telecom, por exemplo. Cara, o IG estava num momento de ascensão total, o cachorrinho branco lá, lembra? Então, tinha uma ascensão toda, cara, tinha um universo para falar de e-commerce dentro do IG. E assim vai. Estouramos? Estamos estourando. Já foi? O bom voa, né? Nem falando da live. Bom, fazer um ping-pong curto aqui. Ó, vou guardar a lua de mel. Segura aí, daqui a pouco eu falo a lua de mel, que eu não pois falei. por isso. Segurando a audiência aqui. Vai ser curto. Você vai responder a primeira... Vai ser caliente. A primeira é montanha ou triatlo, mas você já respondeu. Montanha, 1000 vezes. Sem dúvida. Competição ou formação? Formação, 1000 vezes. Treinador ou líder? Se é que dá pra fazer essa... Porra. Cara, eu não conheço um líder que não seja treinador. Eu iria pro líder, mas o líder naturalmente ele é treinador. Tem treinador que não é líder. Né? Muitos. Infelizmente sim. Infelizmente sim. Muito bom. Brasil ou Estados Unidos? Porra. Depende. Hoje, no meu princípio, assim, Estados Unidos. Né, por N questões de novo, de ver a educação como de ver esporte como das crianças poderem ter a chance de praticar, Estados Unidos. Essa agora vai ser difícil. Vai. Esporte individual ou coletivo? Olha só, eu tenho uma ex-atleta olímpica, Daiane, vai ouvir essa aqui. Ela é ex-atleta olímpica no handball e ela sempre fala isso, eu sou do coletivo, a gente grava isso na empresa. Cara, eu sou do coletivo, ainda que o meu esporte seja muito individual. Eu sou do coletivo. Porque assim, o coletivo, no meu entendimento, vou justificar bem. Primeira coisa que eu aprendi isso, né? Sem meus treinadores eu não seria ninguém na minha vida. Ninguém. O meu primeiro treinador, Zé Mário dos Reis, ele foi meu treinador de natação, logo que meu pai faleceu, ele foi tudo pra mim.
Então não seria justo eu pegar um índice paulista e eu sou foda. Eu não estaria correndo uma prova como eu corri uma outra maratona ou estar no deserto se não fosse o Virgínio me treinar, ou se fosse o Lobo, ou se fosse o Roy, todos que me o Belarmino que me treinaram, ou o Manente em especial. O Manente é um amor que eu tenho da minha vida, cara. Esse cara foi diferente. Então, para mim, é isso. Você pode estar sozinho lá na ponta, mas você não chegou lá sozinho de jeito nenhum. Assim como a minha família também, então, coletivo. Muito bom. E como é que é trabalhar com você? A esposa toma muito esporro ainda por causa do Excel, a Laura é a CFO da Think Sports. Você vai chamar ela aqui, ela vai falar que a gente briga, mas a gente não briga. Ela que briga com você. É, ela que briga, eu nunca briguei com ela. Não, cara, assim, a gente entrou num consenso, vou encurtar pelo nosso tempo, mas assim, ela faz tudo que eu nunca soube fazer. E eu faço tudo que ela nunca gostou de fazer. Então, quando eu tive a humildade de pedir ajuda para ela, para salvar a empresa na época da pandemia, que eu estava realmente perdido com as minhas contas, porque eu estava até então tocando sozinho. E você lembra, a gente conversava muito, pandemia, lockdown e tudo mais, a gente junto lá nas nossas loucuras de número, de coisa. Eu teve um dado momento que eu cheguei, um dia a gente estava na fazenda dela e eu sentei na calçada lá da casa e eu comecei a chorar, falei, cara, perdi a mão, perdi, não vou conseguir segurar. E aí ela me viu, foi conversar e aí que eu abri as coisas, falei, cara, assim, você tá me ajudando até, mas eu tô escondendo um buraco aqui que não tá dando. E aí ela assumiu. E a única coisa que eu pedi para ela foi assim, ó, eu não quero estragar nosso casamento, eu não quero estragar nossa história, mas eu preciso de ajuda. E o que eu vou te pedir é o seguinte, você não entra no que eu faço e eu não entro no que você faz. E a gente dividiu muito bem essa linha. Nesses 6 anos, mais ou menos, que a gente está junto, 5 anos na empresa, 5 anos, raras as vezes que um passou a linha do outro. E aí, naturalmente, tem um atrito. Uhum. E é o instinto, sim, porque os dois querem a mesma coisa. Claro. É então, bom, né? Então não é exato, não é ruim. Então eu posso falar tranquilamente assim do meu mundo até hoje, assim, é o meu maior porto seguro. Eu falo com toda tranquilidade, a empresa não existiria se não fosse ela, não se manteria se não fosse ela. Ela é o coração do processo, né, cara? Sem inteligência financeira a gente não vai a lugar nenhum. Não adianta eu vender sonho, né? Precisa entregar. Então ela é mais que fundamental dentro da empresa, enfim, e funciona muito bem, justamente por causa disso. Cada um está no seu mundo muito à parte. Importante isso. Sim. E quando chega em casa, divide, tipo, parou de falar de trabalho? De jeito nenhum, não. 24, porque ela também é workaholic, né? Eu lembro quando eu não fazia nada, que eu era só atleta, e ela virava as noites fazendo plano, budget do ano, eu ia lá levar lanche para ela na empresa, só para ver se ela estava trabalhando mesmo. Aqui, né? Mas eu ia lá e falava, caralho, essa mulher não para de trabalhar, cara. Então... Sabia onde estava se metendo. Então, e isso é bom demais. Porque, de novo, eu falei isso numa palestra que eu dei ontem de manhã. Eu parei de trabalhar, sem clichê, eu parei de trabalhar quando eu pedi demissão lá em 2014. Nunca mais eu trabalhei. Isso aqui pra mim, cara, porra, a melhor coisa do mundo, cara, é poder fazer isso. Né? Isso. Deixa eu explicar a história da lua de mel. Tem um minutinho. Tá todo mundo ansioso. Eu tava morando fora do Brasil, tava morando na Itália e o Borelli me convidou pro casamento dele, foi na Argentina e eu tinha acabado, pouco tempo que eu tava lá, eu falei, cara, não vou conseguir tirar férias e tudo. Ele, vou passar a minha lua de mel na Itália. Eu falei, então vou encontrar com vocês aí. E eu fui encontrar com eles. Verona. Sabe quando você fala que vai pedir, vamos tomar um café lá e não é pra ir? Eu falei, pô, a gente se encontra. Ele, claro. Aí pegou a agenda e foi no jantar. E eu lembro que eu tive que sair do trabalho. Em Verona, Romeu e Julieta e o Gabriel. Foi muito legal. Super romântico, a lua de mel na Itália. Isso. E eu lembro que eu peguei o trem, sei lá, 5 da tarde, tipo, saí no trabalho, tive que fazer o expediente, tudo, né? Não consegui sair mais cedo e tal. Cheguei lá às 8 da noite, a gente foi jantar. Puta chuva, só chovia. Só chovendo. Em Verona. Mico. E aí depois ele deixou lá no lugar que eu tava dormindo. Que ele foi dormir. Muquifo. E no dia seguinte eu voltei. Fiquei com medo de roubar os órgãos dele. Mas foi isso aí mesmo. Foi isso muito bom. Em Verona, um dos jantares mais românticos que eu tinha programado. Os 3. O Gabriel. E o Gabriel. E o pior, ele não deixava, porque ele tava todo italianinho, ele não deixava eu pedir o cardápio. Ele sabia o vinho, ele sabia a massa. Fala italiano. Falando italiano. E eu toco aqui, né? Eu vou pedir essa massa aqui, essa entrada. Não pede isso, não. E eu queria só
namorar. Ainda bem que eu sou dono do programa, eu posso. Boa. Senhores, Morelli, cara, que bom, velho. Que bom ver teu sucesso. Porque é isso, a gente dividiu muito perrengue aí. Eu vi muito de você, vi muito também da parte difícil. E massa ver o sucesso que você tá alcançando, a família que tu construiu também. Sem dúvida. Acho que uma coisa não separa da outra. De jeito nenhum. E, cara, como amigo, bom te ver bem. É bom te ver sorrindo e, pô, fico feliz demais. Né? Não, e eu acho que é um ponto super legal, parabéns pelo impacto que você gera para a sociedade. Essa jornada, pô, cara, assim, o impacto que você gera, a gente fica orgulhoso de ser teu amigo por isso, você e a Laura. Parabéns. Isso, imagina. Eu posso só complementar com um ponto, que vocês dois, assim como outras pessoas que eu tive no esporte, todas as relações que eu tive, inclusive a Laura eu conheci treinando para o Ironman, todas as minhas relações vieram do esporte, todas, sem exceção. E vocês dois, em especial, foram duas pessoas que nunca deixaram de conversar comigo quando eu estava pensando no meu sonho. Né? Em cada um nas suas áreas. E isso tem valor. A gente lá atrás não sabe o tamanho do que a gente está fazendo. Mas é nessas horas que a gente entende o tamanho. Foram poucas pessoas. Eu lembro de muitas pessoas que falaram, cara, você é louco, larga a mão disso, vai arrumar um emprego, você é vagabundo, você só quer fazer... Você ouvi muito isso. Muito. Nos corredores das academias onde a gente estava. Muito, muito. E foram poucos que sentavam ali no café e pelo menos queriam ouvir o que estava fazendo. Então... Por isso, quando você me chamou ontem, semana passada, eu falei, cara, pra mim é uma honra, tá doido, não tem nem porte pra estar aqui no meio de tantos esses nomes que eu tava vendo na playlist, mas é de coração por tudo que vocês deram de oportunidade pra mim lá atrás. Obrigado mesmo. Vamos chorar, hein? Vai ter choro. Então, eu não consigo chorar, né? Não. É isso. Bom, galera, esse foi mais um Performance SA. Nos vemos no mês que vem. Valeu. Valeu.